Bom, turminha, voltando aqui ao assunto de equilíbrio químico, né? Vamos aqui resolver alguns exercícios para a gente testar os nossos conhecimentos. Bom, então a gente tem aqui, pessoal, uma equação química. Opa! Uma equação química. Deixa eu voltar aqui, essa aqui. E aí ele diz o seguinte, o examinador. Considerando-se o equilíbrio químico equacionado por, né? Aí a gente tem a equação química. A gasoso mais 2B gasoso em equilíbrio, né? Ou formando aqui AB2 também gasoso, sob temperatura de 300 Kelvin. A alternativa que mostra a expressão correta da constante de equilíbrio, né? O que é constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é o que a gente vem falando aqui, ó, Kc, né? Constante de equilíbrio em termos de concentrações em mols por litro. Se a gente tem o K, a gente tem uma constante de equilíbrio e o Czinho indica que é em termos das concentrações. Então a gente precisa escrever a expressão da constante de equilíbrio para a reação inversa aqui, ó, galera. Beleza? O que seria o Kc, né, para a reação direta? Para a reação direta seria pensar no sentido da esquerda para a direita. Então, para a reação direta, a gente teria, né, concentração de produtos elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração aqui de reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos dos reagentes, certo? Então, para reação direta, então eu vou escrever aqui, ó, Kc para reação direta, o Kc e um Dzinho ali, beleza? Quais são os produtos da reação direta? Né? O único produto, na verdade, que a gente tem é o AB2, não é isso? Então, seria concentração de AB2 elevado ao coeficiente estequiométrico da equação balanceada, que é 1. Aqui é 1, certo, galera? Então, a gente eleva essa concentração aqui a 1. Sobre o que, pessoal? Sobre a concentração de reagentes, que é A elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 1, vezes a concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico da equação química, que é 2. Isso aqui para reação direta, beleza? Agora ele pede para a equação, né, para a reação inversa. O que seria o Kc, né, para a reação inversa? Seria 1 dividido pelo Kc da reação direta. Ou o inverso do que a gente fez aqui, ó. Ou o inverso. Por que o inverso? Porque para a reação inversa, né, os produtos são reagentes e os reagentes são produtos. Deixa eu até mudar a cor da canetinha aqui, só para ficar fácil de identificar. Agora a gente vai pensar, galera, na reação, ó, inversa, da direita para a esquerda. E da direita para a esquerda, o que a gente tem? A gente tem como produto o A e o B aqui, ó, o A gasoso e o B gasoso. Então, o que seriam os produtos? Né? Seria a concentração de A elevado ao coeficiente, que é 1, vezes a concentração de B, cujo coeficiente estequiométrico é 2, então a gente coloca um 2 aqui no expoente, dividido pela concentração do reagente, porque agora o AB2 vai ser o nosso reagente, porque a gente está falando da o quê? Da expressão inversa, da reação inversa, não é isso? Então, sobre a concentração de AB2 aqui, isso elevado a 1, tá certo, galera? Então, a expressão, né, da constante de equilíbrio para a reação inversa seria A elevado a 1 vezes B ao quadrado, a concentração de A elevado a 1 vezes a concentração de B ao quadrado, dividido pela concentração de AB2 elevado a 1. Né? Muitas das vezes, pessoal, vocês esquecem aí, né, quando a gente vai fazer a expressão da constante de equilíbrio, vocês não colocam o sinal de vezes aqui, ó, vezes, é vezes, galera, e não mais. Né? Então,
essas duas alternativas aqui, ó, elas trazem um sinal de mais aqui, entendeu? Na expressão. E não tem sinal de mais. O fator aqui é um fator multiplicativo. Então, a letra C e a letra D elas já estão excluídas logo de cara. Né? Então, a melhor resposta, de fato, seria o quê? Seria a letra B de balão. Não é isso? Então, a constante de equilíbrio para a reação inversa seria letra B de bola. Tá bom? Então, beleza. Vamos aqui para mais um. Galera, esse exercício aqui eu vou resolver ele com vocês no futuro, tá? Porque ele precisa de algumas operações que a gente ainda não falou, mas no futuro a gente resolve, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos fazer então aqui, ó, esse número 4 que está mostrado aqui, o number 4. Ó, temos uma pergunta aqui. Ah, tá. Bom, vamos lá, galera. Número 4. Olha só. Galera, nesse exercício aqui, o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que a situação, para escrever a expressão, ela deve ser feita no equilíbrio. Certo? Então, a gente tem que pensar nas quantidades que vai existir de cada componente da reação na situação de equilíbrio. Não é no início. Certo? Por quê? Porque no início da reação a gente vai ter uma quantidade de reagentes e não vai ter nada de produtos. Depois que a reação vai se processando, passado um tempo, o que a gente tem? Aí sim a gente tem a situação de equilíbrio. Beleza? Vamos ler esse enunciado aqui e ver o que ele está pedindo. Olha só, muita atenção porque esse tipo de exercício ele é muito recorrente. Tá certo? Vamos lá. Quando se monitoram as concentrações na reação de dimerização do NO2, né? Então são dois NO2 em equilíbrio com N2O4. Né? Igual a gente está olhando aqui, essa reação química já está balanceada, na verdade? Sim, ela já está balanceada. 2 aqui no coeficiente do NO2 e 1 aqui no coeficiente do N2O4. Então, quando você monitora as concentrações na reação de dimerização do NO2, obtém-se a seguinte tabela, né, em concentrações em mol por litro. Qual o valor de X? Né? Então, a primeira coisa, qual é o valor de X e qual o valor da constante de equilíbrio em termos das concentrações? Queridos, vamos lá para a resolução, então. O que seria, né, esse instante inicial aqui, ó, no início? Seria no tempo zero, né? Antes da reação iniciar. Antes da reação iniciar, o que a gente tem? A gente tem 2 mol. Isso aqui ele diz que é o quê? A tabela com concentrações em mol por litro. Não é isso? Então, essa tabela indica a concentração em mol por litro do NO2 e do N2O4 em duas situações distintas. Na situação inicial e tempo muito longo depois, né? Depois de um tempo muito longo. Galera, isso aqui, ó, essa parte tempo muito longo, o que ela está dizendo para a gente? O que isso aqui nos conta? Alguém tem alguma sugestão? Já que a gente começou com essa quantidade inicial de 2 mol por litro de NO2 e nada de N2O4, o que significa esse tempo muito longo aqui? Esse tempo muito longo aqui, pessoal, indica, né, que essa reação química, por se tratar de um equilíbrio, né, esse tempo muito longo já significa o quê? No equilíbrio químico. Isso aqui já indica na situação de equilíbrio químico. Depois que o equilíbrio químico já foi atingido. Está escrito ruim aqui, mas é químico que é para ser escrito, né? No equilíbrio químico. Beleza? Exatamente, ó, os caras já estão falando aqui, ó, já é no equilíbrio, professor, exatamente. Então, já é na situação de equilíbrio, beleza? Então, a gente tinha inicialmente 2 mol por litro de NO2, certo? E um tempo depois só ficou uma quantidade X aqui, ó. E qual foi a quantidade que restou de NO2 no equilíbrio? Hein? Então, para isso, galera, a gente faz aqui, ó, uma outra tabelinha. Certo? E o que essa tabela mostra? Essa tabela mostra 3 etapas ou 3 situações. É a situação inicial, né, que a gente tem as quantidades iniciais de reagentes e produtos.
A gente vai ter aquilo que vai reagir nos reagentes e o que vai formar nos produtos. E a gente também tem a situação de equilíbrio, né, que são as concentrações de cada espécie química já no equilíbrio químico. Acompanhem aqui comigo, turma, acompanhem aqui comigo que vai ficar tudo muito bem entendido, certo? Bom, pela primeira tabela, né, por essa tabela que eu vou chamar aqui de tabela 1, o que a gente pode extrair? A gente pode extrair a quantidade inicial de NO2 e de N2O4, né? Ou seja, no início da reação, no tempo zero, antes da reação iniciar, a gente já tinha aqui, ó, 2 mol por litro, não é isso? 2 mol por litro de... Deixa eu apagar e tentar escrever melhor aqui. Bom, 2 mol por litro de NO2. E que tanto que a gente tinha de produto? De produto a gente tinha 0, não é verdade? Então, 0 aqui, beleza? Olha só, um tempo muito longo, O pessoal já concluiu aí, ó, que esse tempo muito longo indica a situação de equilíbrio, não é verdade? Então, no equilíbrio, a gente tinha 0,8 de... Vou colocar aqui, ó, 0,8 de N2O4. Então, depois de um tempo muito longo, depois do equilíbrio, é 0,8 mol por litro. Agora, galera, vamos conversar aqui. Se na situação inicial, a gente tinha 0 desse componente, né? 0 de N2O4, a quantidade que a gente tem no equilíbrio só pode ser aquilo que reagiu e formou, não é? Então, um pouco desses 2 mol do NO2 aqui, ó, ele reagiu aqui, não é verdade? E formou uma certa quantidade aqui, ó, do N2O4. Agora, o que foi formado do N2O4 só pode ter sido nessa etapa aqui, ó, intermediária, né? Então, esse 0,8 mol que a gente obtém aqui no equilíbrio, ele é exatamente aquilo que foi formado nessa etapa aí, ó, de reação, nessa etapa intermediária. Então, o que formou desse produto é exatamente igual ao que está no equilíbrio. Porque se antes a gente não tinha nada e no equilíbrio apareceu 0,8 mol por litro, isso aí só pode ter sido, né, o que foi formado ao longo da reação. Beleza? E o que é formado, pessoal, o que reage e o que forma, nessa linha aqui, ó, nessa linha que eu estou escrevendo os 3 asteriscos, essa proporção entre o que vai reagir e o que vai formar, ela obedece à equação química, ela obedece à proporção estequiométrica da equação química. Não é isso? Então, olha só, galera, se a gente tem 1 mol aqui de produto e 2 mol aqui do reagente, qual que é a proporção? A proporção é de 2 mol para 1 mol, não é verdade? A proporção aqui na equação química, ó, é de 2 para 1. 2 do NO2 para 1 do N2O4. Não é isso? Então, 2 mol produz 1 mol do produto. 2 mol de reagente produz 1 mol do produto. Não é isso? Vou até passar uma linhazinha aqui, ó. Vou colocar 2 mol do NO2 produz 1 mol do N2O4. Não é isso? Se 2 mol do NO2 produzem 1 mol, né, do N2O4, quantos mol aqui, ó? Vou chamar de X não, vou chamar de Y porque X já está sendo usado no exercício, né? Então, qual é a quantidade aqui, ó?
qual é a quantidade Y que vai reagir aqui para formar 0,8 mol, né, do N2O4. Então, só um minuto, galera, deixa eu fazer um ajuste aqui, rapidinho. Bom, acho que agora deu certo aqui. Então, galera, vejam bem aqui, né? Retomando onde a gente estava. Para a gente chegar nessa combinação que a gente tem aqui entre as proporções, a gente tem que olhar essa linha do que reage e forma, né? Então, a gente já chegou na conclusão de que esse 0,8 mol que foi formado aqui, ó, ele vem da situação de equilíbrio químico, não é? Porque antes não tinha nada do produto e agora a gente tem 0,8 mol no equilíbrio. O que está no equilíbrio só pode ter sido aquilo que formou ali, ó, no proceder da reação, não é verdade? E o que forma na equação química, aquilo que forma, né, aquilo que é formado como produto, obedece à proporção estequiométrica da própria equação química. Então, eu obtive da equação química a proporção que era de 2 mol de NO2 produzia, né, 1 mol de N2O4. 2 mol de NO2 produz 1 mol de N2O4. Só que, como eu já tenho 0,8 mol que foi obtido aqui, ó, pela reação química, né, era a quantidade que estava no equilíbrio, então 0,8 mol de N2O4 me faz consumir uma quantidade Y aqui, ó, do NO2. Não é isso? Então, quanto é que fica esse valor de Y? Multiplicando cruzado aqui, ó, 1 vezes Y dá Y, e 2 vezes 0,8 dá aqui, ó, 1,6. Não é isso? 1,6. 1,6 mol. Não é isso? Então, galera, se a gente tinha 0,8 mol ali, quanto que teve que reagir aqui? Ó, teve que reagir o dobro. E a quantidade aqui é de 1,6 mol por litro. Beleza? Agora, muita atenção, queridos. Se a gente tinha no início uma quantidade de 2 mol e reagiu 1,6 mol, qual é a quantidade que vai sobrar no equilíbrio? É aquilo que você tinha menos aquilo que reagiu. Não é isso? Então, se a gente tinha 2 mol no início e reagiu 1,6 mol, quanto que a gente vai ter? Ué, 2 menos 1,6 que reagiu, né? E 2 menos 1,6 dá exatamente 0,4 mol por litro. Beleza? Então, a gente tem aqui o valor de X, né? Qual é o valor de X em mol por litro? Né, o valor de X em mol por litro, né, respondendo aqui essa primeira pergunta, né, qual o valor de X em mol por litro? O valor de X é igual a quanto? É igual a 0,4 mol por litro. Tá certo? Tudo bem, galera? Vocês estão aí caladinhos? Tá tudo bem? Estão entendido? Bom, agora a outra pergunta é: qual o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração? Então, agora a nossa missão é achar o valor do Kc. Não é verdade? A nossa missão aqui é achar o valor do Kc. E como é que a gente encontra o valor do Kc? É aquela velha história que a gente vem falando, ó, concentração de produtos elevado aos coeficientes estequiométricos dividido pela concentração de reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Beleza?
Então, vamos lá. Como é que fica, então, a expressão do Kc para essa equação química que a gente tem aqui? Qual é o nosso produto, galera? O nosso produto, ele é o N2O4, ó. É esse produto aqui, não é verdade? Então, fica assim, ó. Concentração de N2O4 dividido, aliás, N2O4 elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico dele, não precisa pôr se for 1, mas eu estou colocando só para endossar, né? N2O4 elevado a 1, dividido pela concentração aqui, ó, de NO2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, ó, na equação química balanceada, elevado a 2, certo? Então, beleza. Então, como é que ficaria? Agora a gente tem que substituir aqui, ó, pelos valores que a gente tem. Como é que ficaria o Kc? O Kc não é constante em termos de concentrações no equilíbrio, né? Então, quais são as concentrações no equilíbrio? Para saber as concentrações no equilíbrio, você tem que olhar essa última linha da tabelinha aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a concentração do produto, pessoal? A concentração do produto é 0,8, né? Olha o nosso produto aqui, ó, 0,8 mol por litro de N2O4. Então, eu substituo aqui em cima por 0,8, não é isso? Elevado a 1, dividido pela concentração do nosso reagente, que é o NO2, né? NO2 é igual a 0,4 mol por litro no equilíbrio. Lembrando que esses valores de concentração devem ser valores no equilíbrio, beleza? Então, vai ficar aqui, ó, 0,4 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte valor, ó, 0,8 elevado a 1 são os próprios 0,8, não é? E o que é 0,4 ao quadrado? É o 0,4 vezes ele mesmo. Se eu não estou enganado, é 0,16, não é? Deixa eu fazer aqui a continha rapidinho. Isso, dá 0,16, né? 0,4 vezes 0,4, 0,16. Não é isso, turma? Sim, é isso. Né? Quanto que é 0,8 dividido por 0,6? 0,16. Vamos lá? Deixa eu fazer uma conferência aqui. Ó, o pessoal já está mandando a resposta ali, ó. 0,8 dividido por 0,16, isso aqui dá um valor igual a 5. Beleza, galera? Então, qual que é o valor do Kc para essa expressão aqui, para essa equação química? O valor do Kc para essa expressão química é igual a 5. Beleza? Belezinha? Aí, ó, o pessoal respondeu aqui, 5, é isso mesmo, boa. Boa, boa, boa. Galera, vamos lá. Vocês entenderam essa questão aí? Sim ou não? Entenderam? Dá um alô aí para mim. A hora é agora. Sim. Se tem alguma dúvida aí, conta aqui pro seu professor. Sim ou não? Hã? Tá tudo entendido aqui? Dá um sinal aí, galera. Vamos lá, fala aí com seu tio aqui, ó. Ó o bate-papo aberto. Vou esperar vocês responderem para passar adiante. De boa, João. Pelo menos para mim. Para mim tá tranquilo. É, de boa. Pode falar de novo, por favor? Tá de boa. Tá de boa? Tá tranquilo, tranquilo por enquanto. Então tá massa, ó. Eu quero lembrar aqui, vou só fazer uma recapitulação então do exercício. Então, beleza. Obrigado aí pelo sinal, galera. O que a gente tinha nessa questão aqui, turma? Primeira coisa que a gente tinha aqui eram as concentrações iniciais. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, que agora eu vou fazer marcações com marca-texto. O
que a gente tinha, galera? A gente tinha concentração inicial, né, de reagente e produto. E a gente também sabia aquilo que tinha no equilíbrio. Por que eu sei que era no equilíbrio? Ó, porque essa equação química aqui era... Deixa eu apagar aqui um pouco. Essa equação química é uma equação química reversível, não é? E se a gente tem a equação química reversível, provavelmente ela vai atingir o equilíbrio em algum momento, certo? Então, né, guardados aí o tempo que se demoraria, quando a gente lê o texto aqui, ó, e vê o texto, não, quando a gente lê a tabela e vê que um tempo muito longo se passou, a gente chega aqui, ó, na conclusão de que está falando da situação de equilíbrio, beleza? Então, no equilíbrio, o que a gente tinha? A gente tinha 0,8 do produto e uma quantidade X aqui do reagente. E o exercício pergunta para a gente exatamente qual é essa quantidade de X. Não é isso? Bom, para a gente chegar na quantidade de X, a gente tem que montar essa tabelinha aqui, ó. E o que tem nessa tabela? Né? 3 etapas da equação. A situação inicial, a situação intermediária que reage nos reagentes e produz nos produtos, e a terceira situação, que é o equilíbrio. Então, é o início, o meio, que é o reage e forma, e o fim, entre aspas, né, o fim, que seria a situação de equilíbrio, certo? Então, no início, a gente vem aqui, ó, e coloca a concentração do reagente que a gente tem. A gente tem 2 mol aqui, ó, por litro do reagente, e tem nada de produto, 0 de produto. E a gente preenche aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Tchan, 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 tchan. E aí a gente pode, né? Então a gente preencheu aqui com a situação inicial, com os dados iniciais, e no equilíbrio, pessoal, a gente tinha 0,8 do produto, não é? Só que o que foi obtido aqui na situação de equilíbrio só pode ter sido parte da reação da situação intermediária, que formou-se a partir do que reagiu nos reagentes. Nessa etapa aqui, com 3 asteriscos, a gente segue a proporção estequiométrica da reação. Então, se aqui está 0,8 no equilíbrio, só pode ter sido aquilo que formou, não é isso? E o que formou aqui, então, vai ser 0,8, certo? Como a proporção na equação química é 1 de produto, 1 mol, para 2 de reagente, a gente espera que nesse quadradinho aqui dos reagentes, a gente tem uma quantidade que seja o dobro dessa, porque é 1 mol de produto para 2 de reagente. Se aqui tem 0,8, aqui nos reagentes a gente vai ter o dobro de 0,8, que é 1,6. Beleza? Ou seja, reagiram 1,6 mols, né, do NO2. Se a gente tinha 2 e reagiu 1,6, quanto que a gente vai ter na situação final de equilíbrio? 1 menos o outro, não é isso? Então, 2 menos 1,6, 0,4 mol por litro. Isso aqui é o valor de X que a gente descobriu, 0,4. E para a gente chegar no valor propriamente dito do Kc, a gente tem que substituir na expressão da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é concentração de produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração de reagentes também elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. A concentração de N2O4 era 0,8 no equilíbrio, né? Lembrando que constante de equilíbrio, a gente vai usar as concentrações, né, no equilíbrio. Beleza, galera? Então, ó, no equilíbrio, a gente tinha 0,8 de produto. Então, fica 0,8 aqui elevado a 1, dividido pela concentração do reagente, que é o NO2, né? E o seu valor é 0,4. 0,8 elevado a 1 dividido por 0,4 ao quadrado. Aí fica o quê? 0,8 elevado a 1 é 0,8 e 0,4 ao quadrado é 0,16. 0,8 dividido por 0,16 dá 5.
Então, a nossa constante de equilíbrio Kc é igual a 5. Beleza, turma? Então, tá aí mais um exercício. Né? Esse tipo de exercício ele é muito recorrente para a gente ter que montar essa tabelinha, identificar situações no início, né, no que vai reagir, no que vai formar e no equilíbrio, tá bom? Então tá. Bom, e tá aqui a resolução, beleza? Né, tem uma resolução aqui, né? Aí depois, né, caso queiram, dê uma olhada, tá bom? Só para marcar, a gente tem o valor de x igual a 0,4 e aqui o valor da constante Kc, né, igual a 5, tá bom? Galera, eu queria propor para vocês aqui um outro exercício, tá bom? Eu queria que vocês tentassem aí, ó, o seguinte. A gente tem uma equação química que é essa aqui, ó. Eu vou escrever nesse espaço aqui, tá bom? Vou escrever nesse espaço aqui. Por gentileza, a equação química é essa aqui, ó. 2NO 2Cl. Isso aqui no estado gasoso, certo? Produzindo aqui, ó, em equilíbrio, na verdade, com 2NO2 mais 2Cl2. Todo mundo aqui na fase gasosa. Certo? Primeira coisa, letra A. Montar a expressão de equilíbrio, montar o Kc. Vamos lá, galera, faz aí o Kc para nós aí. Vamos lá, escreve a expressão da constante de equilíbrio para essa equação química aqui. Força total, 1 minutinho aí para vocês. Vamos lá. Ô, João, Oi. ali é NO2, Cl2? Não, aqui é Cl, é porque ficou parecendo... Aqui, né, eu vou apagar. É porque é o Não, parênteses do gasoso. Valeu, Felipe. não, é porque senão que fala? Os coeficientes você começa aqui Não, esse errado. 2 aqui tá errado. Esse 2 aqui tá. Eu também, na hora que eu vi aqui, ó, eu achei que era 2 e coloquei lá, cara, para poder balancear, mas tá errado. Aqui é só Cl2. Beleza? Agora ficou bom, né, Felipe? Agora tá fazendo sentido, né? Ah, tá. Obrigado. Beleza, valeu você. Então vamos lá, galera. Coloquem aí a expressão da constante de equilíbrio. Tchan, 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 tchan. Ô, faz aí, galera. Vocês estão fazendo? Tem que tentar, é para fazer junto. Quem tá tentando, dá um grito. Obrigado. Ó, os caras estão gritando aqui, ó. Escreveram aqui no bate-papo. Grito. Au! Vamos lá. A hora que vocês terminarem, falei que a gente faz junto. Moço, mas tá frio, né? Pense no frio. Pense.
Vamos lá, galera? Vamos resolver isso aqui, que senão vai acabar a nossa aula. Ó, os caras terminaram. Vamos lá, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, como é que fica a expressão aqui? Ó? A expressão KC é concentração de produtos elevados aos coeficientes estequiométricos dividido pela concentração de reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Beleza? Então, vamos lá. Né? Quem são produtos, quem são reagentes aqui, ó? Como é que ficaria o KC nesse caso? Os produtos que a gente tem são esses aqui, não é isso? Então, ficaria concentração de NO2 elevada ao quadrado, porque é o coeficiente estequiométrico do NO2 na reação química, né, na equação. Isso aqui vezes ou mais, hein, galera? Isso aqui vezes ou mais? É vezes, né? É o produto das concentrações. O outro produto que a gente tem é o Cl2 gasoso, né? O gás cloro, não é isso? Cl2 elevado a 1. Dividido pelo quê? Pela concentração aqui, ó, do reagente, que é o NO2Cl. NO2Cl. Beleza? Isso aqui é elevado a quanto? Elevado a 2, não é? Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico do NO2Cl é 2. Pronto, então a gente aqui já tem a expressão do KC, beleza? Agora, qual seria o valor numérico dessa constante, galera? Né? Agora, outra atividade aí, né? Opa! Né? Se a gente tiver essas concentrações aqui, ó, para cada uma das substâncias, né? Como é que ficaria o valor da constante? Ó, se essas concentrações aí já são concentrações no equilíbrio, é só substituir na expressão do KC e não errar as contas, né, turma? Então, como é que ficaria aqui? Ó? Ficaria assim, ó, a concentração do NO2 é 0,022. Então, ficaria assim, ó, 0,022 elevado a 2 ao quadrado vezes a concentração do Cl2, que é 0,011. Isso aqui é elevado a 1, não é? Dividido pela concentração do NO2Cl. A concentração do NO2Cl é 0,00212. Belezinha? Bom, galera, já que a gente está aqui, né, no final da aula, eu já vou passar a resposta aqui para os senhores. Né? Essa constante de equilíbrio aqui, ó, KC, eu havia feito ela aqui anteriormente, deixa eu me encontrar aqui. Salvo engano, o valor dá por volta de 1,18, certo? Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. João, Oi? você não tinha que elevar o 0,00212 ao quadrado? Tem aqui, ó, eu me esqueci, né? Boa, bem observado aqui, ó, divide aqui, ó. Ele é o quadrado, tá certo, tá certo. É, galera, a resposta é exatamente isso aqui, ó, 1,18. Beleza? O KC aqui dá por volta de 1,18. Tá bom? Então, turma, valeu demais, é isso. Caso tenham dúvidas, estamos lá na plataforma. Joia. Aí, ó, acertaram aqui. O Felipe mandou a expressão aqui. Tá certinho, perfeito. Tá bom? Galera, um abraço a todos. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, João. Falou, valeu.